Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Ele orienta a igreja a dizer: vocês, para fazer essa obra de Deus, para essa guerra espiritual que nós estamos travando, precisam estar fortalecidos. Não dá para fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, meu irmão. Esta é a grande realidade. Sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer nada. Sem o poder do Espírito Santo as coisas não acontecem. Deus nos chamou, Deus nos deu uma missão, amém, igreja? Deus te deu uma missão. Deu para mim, deu para você. E a missão, é só para o pastor para pregar? Não, você é uma testemunha do nome do Senhor. Você é um discípulo, é ou não é? Não é só para ficar sentado no banco. Você é um discípulo do Senhor. Você é uma testemunha. O que é a testemunha? Dois irmãos da igreja viram um acidente aí, e um está viajando, está longe, não mora mais aqui, me ligou essa semana: pastor, e aí, como é que eu faço? Poxa, não moro mais aí, não estou mais aí, fui intimado, porque fui testemunha. Agora, dá os seus pulos aí, resolve, né? Quando você é uma testemunha, você tem que falar, porque você viu. E você é uma testemunha, ou pelo menos você tem que ser uma testemunha de Jesus. Que Ele entrou na tua vida, que Ele transformou a tua vida, que Ele perdoou os teus pecados, que você tem uma nova vida em Cristo Jesus, que há paz no teu coração. Quantos estão aqui que tem a paz de Cristo no seu coração? Amém. Você é uma testemunha? Você acha que o mundo tem essa paz? Quem veio do mundo aqui? Levanta a mão aqui. Quase a metade veio. Você acha que não tinha essa paz que você tem com Deus? Você acha que você tinha essa paz? Não tinha, não. Muita gente tinha dificuldade para dormir. Muita gente vivia angustiado, com um peso terrível no coração, com um peso na alma, sabe, com medo, cheio de fobias, preso numa série de coisas na vida. Olha, Cristo te lavou, Cristo te purificou, Cristo mudou a tua vida, te salvou, perdoou os teus pecados, te chamou para a obra dele e fez de você uma testemunha do nome dele, para a glória de Deus, para você abrir a tua boca e falar do nome do Senhor para aqueles que estão precisando, meu irmão. Como é que nós podemos nos fortalecer? A Bíblia fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Como é que você pode se fortalecer? Como é que você pode se fortalecer? Como é que você fortalece o teu corpo? A exercício, que mais? Mas exercício sem comer bem não vai, né? Se tu for para academia sem comer nada, você apaga lá. O olho vira, fica amarelo, desmaia. Você tem que comer coisas que têm energia. Tem que ter um pouco de carboidrato, tem que ter proteínas, né? Tem que ter uma fibra. Tem que ter uma alimentação correta para você ir se fortalecendo. Criancinha, apresentamos 2 crianças aqui. Elas têm um processo. 3 crianças. Tem um processo do leite, que é o leite materno. Depois vai evoluir para um outro leite, vai na papinha, vai na sopinha, na frutinha, dada na boquinha. Chega uma hora que ela está sentada comendo o quê? Feijão e arroz, que é a nossa comida no Brasil. E ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai comer um sanduíche, uma bolachinha, que é um neto meu que vai lá, chama ele bebetouro, né? O cara é um bicho, é um monstro, né? Ele chega lá, primeiro ele fica na cozinha, olha para um lado e para o outro, ele dá aquele sorriso bonito dele, ele tem que ter um sorriso bonito, né? Olha, tem bolacha. Aí ele pega um pacote, eu dou, é uma só, hein? Você não fala que você vai ser jogador? Vou ser jogador. Tá mais para bola, né? Aí eu dou uma bolacha, aí daqui a pouco ele volta, outra. Aí tu dá outra, outra. E ele come um pacote de bolacha assim, né? Esses dias ele esteve com a gente aí, ficamos 3 dias juntos. A Maura comprou 15 pacotes de bolacha aí. Não ficou um. Com um, o cara come. Mas não começou assim. Não começou assim. A nossa vida espiritual não é diferente, meu irmão. Você tem que se alimentar espiritualmente. Tem que ter bolachinha cristã na tua vida. Tem que ter uma carne cristã. Então você tem que usar o quê? É a palavra de Deus.
A Bíblia diz que isso nos lava, que isso nos limpa, que isso nos purifica, que a palavra de Deus nos liberta. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo teme e treme pela palavra de Deus, meu irmão. Tem que ter a palavra de Deus na tua vida todo dia. Você sai andando, não lê a Bíblia, não tem vida devocional. Os casais que estão aqui, vocês precisam ler a Bíblia juntos. Você não sabe a força que tem para o casamento, quando os dois sentam para ler a Bíblia e sentam para orar. É a unidade. E onde tem unidade, Deus abençoa, Deus unge, Deus dá graça, o céu se abre, meu irmão. Coisas que vocês estão precisando na vida de vocês, que não acontece, comece a orar, comece a ler a Bíblia junta. Os céus vai se abrir e vai acontecer na vida de vocês, casais. Porque é unidade na palavra e há poder nisso. Paulo diz, fortaleça no Senhor. Como posso fortalecer? Buscando na palavra, tendo uma vida de oração, orando juntos, cultos. Não deixe de vir no culto, meu irmão. O culto a gente vem, é a verdade, chega meio cansado mesmo, dependendo do dia. Dependendo do dia você chega meio triste, chega meio arrastado aqui, não é verdade? Tem dia que você, nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está alegre, mas uma coisa é certa, na presença de Deus, Deus lava o nosso coração, na palavra de Deus, Deus limpa o nosso coração, no meio da oração, Deus quebra as cadeias, o peso, as amarras, sai tudo em nome de Jesus, e quando você vai sair daqui, você vai sair bem, alegre, leve, porque você está na presença de Deus, e onde nós estamos na presença de Deus, diz que há liberdade espiritual, aleluia. Glória a Deus. Devemos nos fortalecer nos cultos, irmãos. Vir para a igreja, se esforçar, mesmo que venha arrastado, venha. Como diz o pastor Martin Luther King, vem se arrastando, vem andando, vem correndo, vem pulando, mas venha para poder receber a palavra, receber o fortalecimento para aguentar a semana toda. Que luta é a semana. Que luta é a semana. Ela passa rápido, mas a gente tem tantas dificuldades, imprevistos, coisas que não estão na nossa agenda acontecem. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sem o poder de Deus, nós não iremos longe. Com o poder de Deus, você pode fazer o ministério. Como fazer o ministério se você está vazio? Como fazer o ministério se você não busca o poder de Deus? Com o poder de Deus você vai expulsar demônios. Com o poder de Deus você vai falar com autoridade o nome de Cristo. Com o poder de Deus, quando as pessoas, você começar a dar testemunha, a falar, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Você vai poder orar pela vida delas. Elas vão começar a abrir o coração, porque vão ver em você uma pessoa de confiança. Você vai poder dizer, olha, deixa eu orar por você, deixa eu fazer uma oração por você. Talvez nem precise fazer muita coisa, mas só uma oração já vai trazer alívio àquela alma cansada, aquele coração oprimido. Verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu queria que o menino projetasse um pouquinho aqui, só rapidamente, uma armadura, só para vocês terem uma ideia, não sei se dá para ver, apaga um pouquinho a luz, só para eles terem uma ideia. Acho que todo mundo já viu, todo mundo já olhou alguma vez, mas repare que o apóstolo Paulo, ele usa a figura do soldado romano para poder descrever a guerra espiritual. Em cada parte desses soldados, que está aqui com as armaduras, começando lá pela cabeça, que tem um capacete, que Paulo, nós vamos falar sobre isso depois, possivelmente semana que vem, Paulo falando que ali está o capacete da salvação, o escudo, que é conhecido como o escudo da fé. Esse escudo, ele está numa posição, claro, para foto mesmo, né? Alguém está tirando uma foto dele, está lá. Mas geralmente, ele poderia usar esse escudo, quando ele tivesse mais à vontade caminhando, poderia usar nas costas. Por quê? Porque as costas às vezes eram abertas. A proteção da armadura
está no peitoral, que é a couraça, que a Bíblia fala couraça da justiça. Então ali tinha um cinto que amarrava, que apertava aquela couraça e ela ficava frouxa. Mas atrás geralmente era aberto. Então eles costumavam prender muitas vezes o escudo atrás, caso numa emboscada recebesse uma flechada, uma lança, o escudo estava protegendo as costas. Claro que na hora da guerra que ele estava atento, então eles pegavam o escudo e usavam o escudo para proteger, né? Para não tomar flechada ou jogar a lança e assim por diante. E o escudo é conhecido como o escudo da fé. Aí nós temos os pés, as sandálias. Sandálias que o apóstolo Paulo fala, sandálias da paz, né? Deus fala a necessidade de você ter a paz. Quer dizer, as sandálias para não tropeçar, para não machucar, para não ferir o pé, é a nossa paz. E finalmente nós diríamos que há a espada ali na mão dele, né? Que é a espada do Espírito. É a nossa arma de ataque, irmãos. É a arma que nós usamos para defender, para atacar o nosso inimigo. O cristão não fica só na defesa, não. O cristão se defende, mas ele tem arma de ataque. E a arma de ataque dele é a palavra, é a espada do Espírito, ela corta mesmo. Ela corta. Foi dessa forma que Satanás foi defragado por Jesus na tentação. Quando ele vem, Jesus pega a espada e mete-lhe uma, né? Está escrito. Aí ele vem a segunda vez, dá-lhe outra do outro lado. Deu uma à direita, deu uma à esquerda, está escrito. E deu a terceira, né? No meio, diz, está escrito. Aí ele fugiu. Ele fugiu. Então você tem uma espada na sua mão. Você tem uma espada na sua mão. E é uma arma de ataque. Então, em cima disso que nós gostaríamos de falar um pouquinho aos irmãos. Tá bom, depois você retorna novamente. Muito obrigado pela foto aí, só para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando. Como a Paulo diz, vistam toda a armadura de Deus. Vistam todo. Pode deixar o soldado isso, pode deixar. Vistam toda a armadura de Deus. Irmãos, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, aí que nós temos uma orientação de se você tem que ter armadura. Você tem que ter uma armadura. Por quê? Porque tem ciladas. Tem ciladas. Que são ciladas? Armadilhas. Armadilhas bem arquitetadas, armadilhas bem preparadas pelo nosso inimigo. Armadilhas que estão escondidas, que você não sabe onde está. São laços satânicos, irmãos. Toda semana a gente tem laços satânicos contra a nossa vida. Tem ciladas. Então quando eu estou falando uma palavra como essa, às vezes a igreja está distraída. Você está distante, você não está percebendo. E é a vida da igreja. Nós temos muita coisa, a gente está entretida com tanta coisa que está acontecendo. E a gente não repara que existe uma guerra espiritual. E que nessa guerra o apóstolo Paulo nos orientou a usarmos as armaduras. Tem muito crente saindo da cama de manhã sem as armaduras. Tem muito cristão vivendo a semana toda sem as armaduras. Tem muito cristão vivendo a vida dele, diz, eu estou com Jesus, mas não está se revestindo as armaduras. E nós estamos numa guerra. Numa guerra, irmãos, tem mortos e feridos. Numa guerra tem bombas para um lado e para o outro. Tem ataques, tem flechas, tem setas. Nós estamos numa guerra, nós no Brasil, nós não conhecemos guerra. Conhecemos sim, nós estamos numa guerra urbana. O Brasil vive uma guerra urbana. Que é uma guerra que tem bala perdida toda hora. Aqui na nossa região, graças a Deus, não tem. Mas no Rio de Janeiro, toda hora tem uma bala perdida. Todo dia tem alguém morrendo com uma bala perdida. Uma criança, alguém. Se sai na rua, você não sabe se você volta. Todo dia tem tiro, todo dia tem assalto, toda hora está acontecendo alguma coisa. Isso nós enfrentamos aqui. Então, nós sabemos o que é uma guerra urbana. E nós temos que estar o quê? Paulo está dizendo que essa guerra espiritual, ela acontece. É uma guerra que os teus olhos carnais não vê, mas elas estão acontecendo nos ares, que são as regiões celestes. É o invisível. Você tem que olhar com os olhos da fé. E essa guerra, ela existe. E o texto que o apóstolo Paulo está dizendo, se vistam com armadura, para vocês poderem ficar firmes. Por que tem tanta gente que não está firme?
A Bíblia não, as pesquisas mostram mais de 40 milhões de desviados. Você mesmo conhece pessoas desviadas. Se você começar a pregar, ensinar para alguém, falar de Jesus, você vai encontrar um desviado. Na tua família, deve ter um desviado. Na tua rua onde você mora, deve ter um desviado. Na tua cela onde você frequenta, você deve saber alguém que se desviou. Aqui na igreja, você deve saber alguém que se desviou também. Porque foram pessoas que não vestiram as armaduras. Não vestiram as armaduras. E na hora da guerra, não ficaram firmes. Porque machucou. Uma bala machuca. Não é verdade? Uma espadada machuca. Uma seta machuca. Então nós temos que ter essa consciência que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, irmãos. Não é só o que os olhos estão vendo. Tem um lado que os olhos não veem, que é o pior. Que é quem está por trás de tudo isso. Que o texto, Paulo está revelando isso. Então, muita gente inconstante na obra de Deus. É um vai e volta tremenda. Não usam as armaduras, estão sem as armaduras. Estão sem o capacete, estão sem a couraça, estão sem o escudo, estão sem as sandálias. Estão se machucando, estão se ferindo. Estão sem a espada, estão se ferindo, estão se machucando. E além de tudo isso, tem o que? As ciladas, as armadilhas. Como elas são terríveis, né? Quem aqui já caiu na armadilha? Levanta as mãos. A gente vai, que todo mundo já caiu na armadilha. Poxa, a vida é cheia de armadilha. Uma cilada, né? Quem já caçou passarinho com armadilha? Levanta a mão aí. Agora já apareceu, né? Você faz lá aquelas arapucas. Eu ia muito para o interior, na casa dos meus primos lá, e aprendi um monte de arapuca, um monte de armadilha para pegar passarinho, né? Eu não gostava de matar não, mas gostava só de pegar para ver e depois soltava. E era uma atrás da outra, mas era armadilha, o coitado caía, não tinha como, né? Tinha aquelas armadilhas que eles faziam com caminha, com travinha. Quando o bicho ia pegar, o negócio desmanchava tudo, caía, o alçapão lá prendia, e assim tanto. O diabo faz isso para mim, o diabo faz isso para você, meu irmão. Faz cheio de armadilha, cheio de laços. E a gente é tão bobão, a gente é tão pensando que sabe das coisas, está toda hora caindo numa armadilha, numa cilada, porque estamos olhando com os olhos da carne, estamos sem as armaduras de Deus. O diabo, ele é expert em fazer armadilha para os eleitos de Deus, os laços. A Bíblia chama o nosso inimigo, Satanás, de antiga serpente. Chama ele de adversário. Chama ele de enganador. Já dá para ter uma ideia, né? Enganador. Fonte de todo o mal. Fonte de todo o mal. Homicida desde o princípio. Pai da mentira. Chama ele de príncipe da potestade do mal. Príncipe da potestade do mal. Você imagina o negócio. Que nome invocado, né? Como é seu nome? Eu sou o príncipe da potestade do mal. Misericórdia, né? Bíblia chama ele. Diz que ele ruge como leão. Ele não é o leão. Porque a Bíblia diz que o leão é o leão da tribo de Judá. Mas ele imita o leão, ele ruge como leão. Ele quer se parecer como leão. E aí vai a quantidade de adjetivo que a Bíblia coloca o nosso inimigo. Por isso que devemos usar as armaduras. Por isso que nós temos que estar armados. Não leve isso de uma forma leviana. Não trate isso. O pastor falou, mas tudo bem. Meu irmão, isso tem que estar na tua cartilha. Isso tem que fazer parte da tua cartilha. Você que quer seguir uma vida espiritual, tem algumas coisas que tem que andar com você. Uma das coisas que tem que andar é a seguinte: eu preciso de uma armadura. Eu tenho que vestir as minhas armaduras. Não negligencie isso, meu irmão. Não negligencie isso. Nós estamos numa guerra. Numa guerra, o soldado não vai para a guerra sem ele se preparar. Ele põe a sua bota, ele põe a sua calça, ele põe lá, né, o seu colete, ele vê se sua arma está funcionando, leva tudo o que precisa, porque ele sabe que está numa guerra. Você está numa guerra espiritual. Não bobeie com isso. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Você conheceu a fé, você conheceu o amor, você conheceu a graça, mas Deus te orienta. Nós estamos numa guerra espiritual. E sabemos que temos um inimigo que está sempre nos caçando, que está sempre procurando brecha, abrir um buraco, um espaço,
causar, né? É um causador. A Bíblia não fala sobre isso. Se fosse hoje, estava lá escrito, ele é o pai do causador, ele é o causador. É aquele cara que causa, que arruma confusão. No verso 12 nós encontramos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe sim essa guerra espiritual, ela é verdadeira, ela acontece. Se você pudesse ter olhos espirituais, você veria como essa luta é impactante e é presente na vida das pessoas. A luta não é, irmãos, contra a carne, ou seja, ela não é contra o teu marido, não é contra a tua mulher. As mulheres que falam dos maridos, né? Esse marido, esse homem que, meu Deus, né? Esse é o bicho. Não é, o bicho tá nele, mas ele não é o bicho. Ele tem um marido. Quando você casou com ele, ele não era bicho, né? A mulher também, o marido, tem marido que fala da mulher, né? Não fala ou não fala? Aquela cobra, aquela jararaca, né? Mas quando você casou com ela não era cobra nem jararaca, né? Era só gatinha, né? Senão... Mas quem está nela, aí sim, é a serpente, que está por trás. Então, irmãos, entenda, o inimigo, a palavra diabolos é jogar um contra os outros. O grego é diabolos, meio parecido com diáconos, né? Parecido, mas não é a mesma coisa. Diáconos é servo e diabolos é adversário. Então o diabo, ele é adversário, ele joga um contra os outros. Por que as pessoas têm inimizade? Ele joga um contra os outros. Ele vai lá, cutuca você, ó, o outro falou, aquele pensou, aquele agiu, aquele te falou mal, aquele te denegriu, aquele te ofendeu. Então você também faz. Aí fica aquele jogo. Fica aquele jogo, um jogando contra o outro. Não é verdade? Olha a política, o que você vê ali? Você vê o diabo ali, as potestades, o pai da potestade ali em volta, né? Um acusando o outro, um jogando contra o outro. Você não sabe, chega uma hora você diz, eu não sei ninguém onde está a verdade e onde está a mentira. Não é verdade? Então a luta, irmãos, ela existe. E o nosso adversário, ele está presente. Então não é contra a carne que nós vamos lutar. Nós temos que lutar espiritualmente. Quando você orar pelo teu filho, se meu filho está endemoniado, né? Ele realmente pode estar endemoniado, mas ele não é o demônio, ele é teu filho. Então ore por quem está por trás dele. Repreenda por quem está por trás dele, para que caia aquelas cadeias, que quebre aquilo ali. Você orar pelo teu marido, ore por quem está por trás dele. Orar pela mulher, ore por quem está por trás dela. Teu vizinho, aquele vizinho endemoniado. Quem já não teve um vizinho endemoniado? Não é verdade? Eu tive um vizinho que uma vez eu acho que eu aprendi palavrões que nem eu conhecia. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia esses palavrões, tão novo. Mas que raiva, quantas vezes eu tive vontade de pegar uma garrafa e jogar lá de cima, pá, acertei, já era. Quantas vezes eu tenho vontade de parar na calçada, vem aqui, se tu falar mais um palavrão desse aqui, nós vamos ver o que vai acontecer. Quantas vezes não tive de agir como um cara? Mas sabe, como homem espiritual, a gente tem que ter a visão. E aí de vez de eu jogar alguma coisa, eu ponho a minha mão, Senhor, manda fogo, queima aquele homem, queima aquele demônio que está lá por trás, Senhor. Queima essa casa. Quantas vezes eu fiz isso? Sabe, de repente está um dia lá, alguém te chama na porta, a mulher diz, você pode entrar aqui na minha casa, eu precisava falar com o Senhor. Eu falei, meu Deus, caramba, brincadeira, será que ouviu as minhas orações aí, né? Aí tu entra, está a família toda reunida lá. Fala assim, o senhor é pastor, né? Sou. Então, eu queria que o senhor fizesse uma oração pela gente, porque o senhor deve ouvir a bagunça aqui, a nossa família, assim mesmo. E como? E como? Sabe, começamos a orar ali, vamos dar a mão, vamos começar a orar, daqui a pouco caiu um de joelho, caiu outro de joelho também, caiu um endemoniado, você vai lá, começa a expulsar, a orar. Meu irmão, daqui a pouco estamos chorando lá, se abraçando, pedindo perdão. No outro culto, o homem está aqui, entregando a vida para Jesus.
se encontrando com Cristo, seguindo a família toda. Irmãos, o evangelho muda, o poder de Deus muda. São demônios que estão causando e destruindo, mas você é um agente de Deus. Você tem que ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo para repreender e crer que uma hora Deus vai agir e quebrar aquelas malignidades que estão naquela família. Então não é contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. Tem muita gente distraída, não leva a sério. São os demônios que encontram ao nosso derredor. Eles estão nas regiões celestiais. A Bíblia fala que esses demônios estão nas regiões celestiais. A expressão regiões celestiais refere-se ao mundo espiritual invisível, onde circulam tanto o Espírito Santo, como também os poderes malignos das trevas que existem no mundo espirituais e nas regiões celestiais. É uma área espiritual. Põe o Chu chama com a quarta dimensão. Alguns chamam a área transcendental, né? Enfim, é uma área que os teus olhos não veem, que ela existe. Você vê o vento? Você não vê, mas existe. Você está vendo o oxigênio? Tá ou não está? Alguém está vendo o oxigênio aqui ou não? Mas ele está aqui. Se não tivesse, está todo mundo já morreria. É terrível ficar num lugar que não tem oxigênio. É terrível. Eu tive uma experiência de tentar ir em... esqueci o nome da cidade, lá no Peru, Machu Picchu. Tentei ir lá, por curiosidade, perto de Lima. Quando eu desci em Cusco, 3.400, 3.500 metros acima do nível do mar. Meu irmão, até hoje eu me lembro, estava eu e o pastor Humberto. Quando eu pisei fora do avião e saí na rua, meu coração fez assim, bum, bum. Só senti isso. Na hora já começou a doer a cabeça, já não conseguia respirar, a coisa horrível. Pouco oxigênio. Pouco oxigênio. Aí o pessoal diz, você tem que tomar um chá de coca, né? Você sabe que eu já tomei chá de coca, né? Aí me deram um monte de chá, disse, não faz efeito. Aí a mulher, então coma umas folhinhas de coca. Bacana, me deram as folhinhas de coca. Comi as folhinhas de coca. Não adiantou também. Porque, irmãos, não pensa, a droga não está naquilo, a droga é a mistura daquilo, que eles pegam aquilo, fazem querosene, põem um monte de mistura, aí vira cocaína. A folha de coca é uma folha que só estimula. O chá de coca só estimula para ver se você melhora um pouquinho, consegue respirar um pouquinho mais. Não é a droga que a gente conhece aqui, né? Que é a droga industrial aí, que é para matar mesmo, que deixa o cara louco. Não teve jeito, falta de oxigênio, só no outro dia que eu comecei a melhorar. Então entendam isso, sabe? Nós não vemos isso, mas existe. O mundo espiritual você não vê, mas ele existe. Assim como você não vê o oxigênio, o mundo espiritual existe, você não vê, mas ele existe. Então se prepare, escute o que o apóstolo Paulo está dizendo. Há uma guerra nas regiões celestiais. Essa guerra está presente. Você tem que guerrear, saber guerrear. Tem que ter as armaduras. Você não sabe o poder e a autoridade que você tem. O diabo, ele trabalha na nossa mente, que é o campo de batalha, para nos intimidar e fazer com que nós não possamos crer na autoridade e no poder que nós temos. A gente sempre se sente menor. A pergunta e o pensamento que vem na mente é sempre esse: quem eu sou? Sou nada. Como é que eu posso mudar isso? Não posso mudar. A gente pensa sempre isso. Mas quando você vai para o campo de batalha, para o campo de guerra, você tem as armaduras de Deus e você acredita, meu irmão, você começa uma mudança. Você começa uma mudança e muda. Me lembro uma das experiências entre muitas que eu tive. Eu mudei para uma rua aqui na 15 de novembro, uma casa de um amigo meu. Me alugou um pastor. Eu fui morar lá com a minha família. Primeira quadra depois da linha do trem. Primeiro domingo, mudei, eu acho que na quinta ou na sexta, ajeitando a casa, domingo venho para a igreja. Primeiro domingo que eu cheguei em casa à noite, depois do culto, tinha aqueles bailes ainda que tinha no
no Beira-Mar. Clube Beira-Mar que tinha aqui, terminava o baile, saía aquela molecada correndo, tal. E eu nem me toquei quando eu aluguei ali. Só que a coisa era séria. Quando eu encostei na rua, estava estourando a boiada, eles correndo com pau, com pedra. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que guerra é essa? Um dando paulada no outro. Aí quando eu encostei o carro, que eu fui descer para abrir rapidinho, que meus filhos eram pequenos, para colocar lá dentro, o cara com a arma já, subindo em cima do meu muro com uma arma, procurando alguém para dar um tiro. Eu falei, Jesus, que lugar é esse que eu vim parar? Eu sempre morei em São Vicente, nunca vi um negócio desse. Aí entrei assustado, a noite toda ainda escutando tiro para um lado, tiro para o outro, correria. No outro dia eu fui conversar com alguns irmãos que trabalhavam em táxi, e falei, pastor, ali é a saída, ali é o estourão. Aí o cara ainda é aquele cuxita, né, que gosta de falar coisa bem negativa para te azedar mesmo, né? Olha, só naquele portão da tua casa eu já peguei uns 3 ali ensanguentados. Eu falei, tá brincando? Sério? Eu já levei uns 3, tudo ensanguentado ali. E é bem naquele teu portão ali. Jesus amado, e aquilo não saiu da minha cabeça, perturbado, sabe, já querendo entregar a casa, chorando, pensando, o que eu fiz, o que eu vim parar aqui. Aí você olha para o campo espiritual, peraí, e Deus? E Deus, onde fica? Onde fica o Senhor nisso? Deus não pode mudar? Ah, pode. Isso é demônios, são espíritos de violência. São espíritos que estão por trás da violência, querendo sangue, querendo trazer dor, angústia, medo. Eu levantei, irmãos, no outro dia, peguei óleo e comecei a fazer caminhada de oração ali na 15 de novembro. Casa por casa, pondo a mão ali. Se tu mora ali, eu pus a mão na tua casa. Ungi portão por portão, eu fui orando, repreendendo espírito de violência. Você não vai entrar mais aqui, você vai embora daqui. O Senhor está aqui, o Senhor vai te repreender. Você não vai passar mais por aqui, eu te expulso. Meu irmão, eu comecei a fazer uma campanha de oração sozinho ali. Portão por portão, fui até o Beira, ungia aqueles muros, passei ungindo todos aqueles muros do Beira, repreendendo ali toda aquela violência. Vou dizer uma coisa para você, eu morei ali 1 ano. Nunca mais eu vi correria, nunca mais eu escutei tiro, nunca mais eu vi paulada. E 3 meses depois que eu estava ali, meu irmão, um promotor entrou com uma ação contra o Beira-Mar e fechou e proibiu aquele baile que já tinha ali há mais de 10, 15 anos, para a glória do Senhor Jesus. Acabou tudo em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, queridos, estou resumindo aqui que estou terminando. Entenda que guerra espiritual existe e há autoridade e poder. Comece a fazer uma caminhada de oração na tua rua. Comece a ungir a tua casa. Tinha uma época na minha casa que quebrava tudo. Tudo. E eu não caía ficha o que estava acontecendo. Maçaneta, era a luz que queimava, era o pé da cama que caía, que quebrava, tinha que pôr com tijolo, que eu não tinha dinheiro para pôr do pé. Sofá que estourava, carro que quebrava, cachorro ficava doente, portão caiu. Aí o pior foi quando todo dia o portão caiu, todo dia o cachorro entrava dentro de casa e fazia xixi e cocô. O pior de tudo, quando eu cheguei na igreja, irmãos, e eu fui embicar o carro, tinha um cara dormindo na minha garagem. Eu falei, não, aí chega, aí já é demais. Daqui a pouco o cara vai estar no meu sofá dentro dormindo. Aquilo foi o dia, sabe? Tem um dia que é o dia D, todo mundo tem esse dia. É o dia da revolta, é o dia da virada, é o dia que você diz, chega, acabou. Meti óleo na mão e disse, Senhor, eu creio na tua palavra. E comecei a ungir a casa toda. Esse demônio que está aqui vai sair da minha casa. Comecei a ungir tudo. No outro dia eu me virei, arrumei dinheiro emprestado, pus um portão em casa, pintei aquele portão. Acabou. Entenda, você tem um momento que você tem que se revoltar. Tem um momento que você dizer, peraí, chega, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, não tem brecha na minha vida não, sou dizimista, sou fiel com Deus, peraí, eu não vou deixar essa avacalhação ficar aqui não, vai parar isso, vou entrar numa campanha de oração, vou entrar numa campanha de jejum, e esse demônio vai correr daqui agora, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Ele corre, porque ele é folgado, Já viu o cachorro folgado? Tem um cachorro em casa que é folgado. Ele vai devagarzinho assim, tudo, que nem uma cobra se arrastando assim para o quarto. Aí fica só olhando ele lá, com aquela carinha de bobão. Se deixar subir na cama, ele sobe.
Se deixar, todo dia ele quer subir na cama e dormir. Aí você dá uma bronca nele, sai daí! Aí ele sai e fica correndo, e fica só olhando lá. Aí vai entrando devagarzinho novamente, esperando a segunda bronca. O diabo é assim, meu irmão. Se tu deixar, ele vai deitar na tua cama. Se deixar, ele vai ficar no teu sofá. Aí ele vai pegar o controle remoto e vai na tua geladeira pegar as tuas sobremesas. Tem que pôr para correr, tem que ter autoridade. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele... que é isso? A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele... fugirá de vós. Não é você que tem que fugir dele. Não é você que tem que fugir dele, é ele que tem que fugir de você. É ele que tem que fugir, você tem que enfrentá-lo. Me lembro que eu estava há muitos anos na igreja aqui, um dia aqui orando com um missionário, nos chamaram numa casa e nós fomos. Quando chegamos na rua, meu irmão, foi um alvoroço. Parecia jogo do Corinthians, final de campeonato. Tá todo mundo para fora lá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O homem se trancou aí dentro com uma faca e o bicho está nele e disse que vai sangrar ele. Aí na hora eu pensei assim, isso é caso de polícia, não é para mim não. Não, o senhor pastor, vai lá orar por ele, está indo na sua igreja. Eu falei, meu Deus, está indo na minha igreja. Entrei no quintal, todo mundo para fora, 15 metros de distância. Aí olhei a porta assim, a porta estava fechada. Aí deu até um alívio, bom, está fechado, eu vou embora, né? Falei, gente, está fechado, não posso entrar, né? Aí alguém gritou no meio da multidão, a multidão é criativa, né? Pula a janela! Se fosse hoje eu tinha uma desculpa, né? Eu não passo na janela, né? Era magrinho naquela época. Falei, eu pular a janela, nada, imagina, tudo escuro, não dá para ver nada lá dentro, né? Aí eu ia embora. Aí Deus falou comigo, peraí, cadê a autoridade? Senhor, mas ele está com uma faca lá dentro. Falei, mas e a autoridade? Qual é o problema de faca e de arma? Não é autoridade? E na hora me enchi mesmo da presença de Deus. Fortaleçam no Senhor e fortaleçam na força do seu poder. Eu bati na porta e gritei, você que está aí dentro, vem e abre essa porta para mim. Eu não vou pular janela nenhuma não. Aí quando ele veio, eu pensei que ele não vinha, né? Ele veio e ele abriu a porta. Eu falei, meu Deus, não sei se foi uma boa ideia não, ele abrir a porta. Escuro, não dava nem para ver onde ele estava. Aí abriu a porta, eu falei, bom, pelo menos abriu a porta. Agora não sei se é para dar a facada ou não, né? Aí eu entrei e estava lá com a peixeira, lá falando um monte de besteira, lá que ia sangrar, matar quem chegasse perto. Eu falei, não, vem aqui, me traz essa faca aqui, já que tu abriu a porta, vem aqui, me traz essa faca aqui. Aí a hora que ele veio trazer a faca, eu pensei, meu Deus, por que eu não mandei ele jogar a faca, né? Ele foi chegando, eu falei, não, joga fora, não quero não, joga fora. Jogou a faca, aí quando jogou a faca, ficou mais fácil, né? Aí pulamos para cima dele, expulsamos aquele demônio, aquelas entidades lá, irmão, aquele moço saiu bom ali, para a glória do Senhor, é um servo de Deus, ele e a família, até o dia de hoje, serve o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero parar aqui. Domingo que vem eu continuo, irmãos. Domingo que vem eu continuo essa mensagem. Porque é uma mensagem que muda a nossa vida. É uma mensagem que faz diferença. Eu antes de conhecer batalha espiritual, eu apanhei, eu sofri. Eu morei num apartamento, só para ter uma ideia, finalizando aqui. Eu morei num apartamento que eu tive de tudo, até catapora eu tive. Meus filhos todos ficaram doentes. Eu não conseguia dormir na minha cama. Para mim poder dormir, eu ia no chão, falava para minha esposa, eu só consigo dormir no chão. E eu acordava embaixo da cama. Tão terrível aquele lugar, eu não sabia nada sobre batalha espiritual. Um dia nós chegamos em casa, depois do culto, a casa estava alagada. Descobri que o banheiro não tinha ralo, estourou um cano de água e a água vazou pela casa toda, saindo pelo vizinho e descendo, era o terceiro andar, descendo pela escadaria. Parecia uma piscina, vontade de chorar quando viu aquilo. Ainda, a sala era de taco ainda, você imagine. Sabe, aconteceu de tudo ali. Eu tinha uma doença que até hoje eu não sei o que eu tive. Que eu peguei meu 13º para fazer compra com a minha esposa, fui lá em Santos, na loja americana, e eu falei para ela assim, naquela multidão, atormentado do jeito que eu estava, não queria comer. Para imaginar, não queria comer, que coisa era séria. Estava com nojo de comida. Eu falei para ela, pega o dinheiro no meu bolso. Ela, como? Pega o dinheiro no meu bolso. Ela, por quê? Porque se tu não pegar, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou jogar para o alto, para todo mundo ver aqui. E vou sair correndo. Tá louco mesmo, né? Diz que o cara é louco quando ele quer jogar dinheiro fora. Eu queria jogar dinheiro fora ali, para ver o que ia acontecer quando jogasse o dinheiro para o alto. Aí ela ficou apavorada e pegou. Eu falei assim, eu vou para o carro.
Tinha uma Kombi, entrei na Kombi, fiquei dormindo no pleno centro de Santos. Irmão, alguma coisa aconteceu comigo. Era espiritual, mas eu não sabia, eu não conhecia isso. Eu não conhecia isso, irmãos. Hoje eu entro nos lugares, quando eu percebo que há alguma coisa errada, eu já começo a repreender, mandar embora, já começo a pisar, já chutar tudo, meter óleo em tudo, ponho para correr, porque eu sei o que é batalha espiritual. Porque hoje eu uso as armaduras de Deus, mas quando me aconteceu isso no começo do ministério, eu não conhecia as armaduras de Deus. Era o meu primeiro ano de ministério como pastor. Eu não conhecia sobre batalha espiritual. E eu apanhei, todos os meus filhos ficaram doentes, eu fiquei doente, tudo aconteceu de errado. Minha esposa estava grávida do pastor Nê, né? Estava grávida. Ela não podia, nenhuma gravidez aconteceu isso, mas aquela aconteceu. Ela não podia entrar na cozinha. Já imagina uma mulher não poder entrar na cozinha? Aí eu falei, isso era tua cabeça, é emocional, vem aqui, eu vou te mostrar que você consegue. Aí quando ela entrou na cozinha, ela vomitou. Eu falei, meu Deus, né? Não consegue mesmo, vai embora para lá. Quem vai limpar isso agora? Eu não consigo entrar. Eu falei, eu não vou limpar. Aí tive que limpar o vômito lá na cozinha, né? Aprendi a cozinhar, 9 meses cozinhando ali. São coisas que a gente não sabe que aconteciam. Não sabia lutar, irmãos. Batalha espiritual. Batalha espiritual. Um dia eu estou dormindo lá, 7 horas da manhã, escutei um barulho da porta. Falei, a porta abriu. Só tinha a Raquel e a Marta, não tinha mais ninguém ainda. Que negócio é esse? Quando eu saí para a sala, tinha um cara dentro da minha sala. Falei, rapaz, que negócio é esse? O cara saiu correndo, eu corri atrás dele, né? Corri, depois que eu vi que eu estava de cueca correndo atrás dele. Falei, meu Deus. Sei lá o que o cara veio parar na minha casa. Era um demônio, mas não sabia. Dentro da minha sala, 7 horas da manhã. Um dia eu saí para trabalhar. Entrei para trabalhar, quando eu fui pegar o carro, tinha um cara dormindo dentro da Kombi. Falei, rapaz, que negócio é esse? Que mundo é esse? O cara, desculpe, tio. Desculpe nada. Como é que você entra dentro do meu carro e dorme aí, pô? Irmãos, aquele é um apartamento endemoniado, altamente endemoniado. Só que eu não sabia lutar com isso. Não é que eu tinha que mudar de lá. Eu não sabia lutar com isso. Eu não fui, não me estudaram, não me passaram essas informações. Eu não conhecia o que é batalha espiritual. E talvez você esteja sofrendo muito na vida, porque você não sabe o que é batalha espiritual. E eu vou dizer uma coisa, ela existe. Ela existe. Mesmo você sendo cristão, você precisa ser portador das armaduras que nós mostramos ali. Você precisa ter o capacete da salvação, precisa ter o colete, que é o peitoral da justiça, que é a santidade, que nós vamos falar, do escudo da fé, que nós vamos falar, das sandálias, que é para você não machucar os pés, que é as sandálias dos pés, e mais importante, ter a espada, que é onde você vai dar nele quando ele se atrever. Então a semana que vem a gente vai terminar esse estudo. Vamos voltar a falar sobre batalha espiritual e falar sobre cada item dessas armaduras que Deus fala que precisamos ter. Amém, queridos? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quero orar com você. Você venha e traga mais alguém no domingo que vem aí, que está precisando ouvir isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero te convidar a segurar a mão do teu irmão aí nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Semana que vem a gente vai ungir todo mundo, vai fazer oração, vai ungir todo mundo, mas vamos terminar essa palavra semana que vem. Feche teus olhos. Se você identifica alguma dessas coisas que eu falei na tua vida, você identifica que algumas coisas estão acontecendo, olha, em nome de Jesus, eu quero já desafiar você, como homem de Deus, como mulher de Deus, para abrir a sua boca e começar a orar, em nome de Jesus. E repreender, porque há autoridade, no nome de Jesus, há autoridade. Sabe, se há vínculos na tua vida, se tem vínculos na tua vida, começa a tirar. Porque não dá para mandar o capiroto embora da tua casa se você está vinculado. Se você está preso com o inferno, está preso com o mundo, está de mãos dadas com o mundo, meu irmão. Não dá para mandar o bicho embora. Para ele ir embora, tua vida tem que estar no altar de Deus, tem que estar totalmente na presença de Jesus. Então que você põe o teu coração, põe a tua vida no altar de Deus, assuma o compromisso de limpar realmente a tua vida, para que você tenha essa autoridade dada por Deus. Oh meu Pai, aleluia, louvado é o teu nome, bendito é o teu nome. Nós queremos orar com a tua igreja agora, e queremos repreender
todo mal, Senhor, neste lugar. Queremos repreender toda astúcia do inimigo, Senhor, toda entrada do inimigo. Que o Senhor nos dê olhos de águia, que o Senhor nos dê visão espiritual sobre a tua casa, Senhor, sobre a nossa vida. Que não venhamos a tratar a vida, Deus, com desprezo. Não venhamos tratar a vida, Senhor, sem significância, Senhor, mas possamos entender que há uma batalha muito pesada, há uma luta muito forte, ó Deus, e o Senhor nos chamou para essa guerra, o Senhor nos ungiu para essa guerra, e o Senhor nos deu armaduras para esta guerra. Que possamos usar essas armaduras, que possamos nos revestir verdadeiramente dessas armaduras para fazer a tua obra, e que caia todos os demônios, que caia todos os principados, que caia todos os vínculos. Deus, começa uma grande obra nessa igreja, começa uma grande obra nessa cidade, na vida dos teus filhos, para a glória e louvor do teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.